Continuando nossa aula sobre o cultivo de rosas, nós vamos passar mais informações sobre cultivos nessa segunda parte. Falando sobre as condições ambientais, iniciando pela temperatura. A rosa, ela é tipicamente uma cultura subtropical e, portanto, cultivada em regiões de clima ameno e principalmente com altitude mais elevada. Quando se está numa situação em que há uma elevação de temperatura, também aumenta a razão de crescimento dessas plantas, e isso vai refletir na qualidade das flores. Ou seja, a planta cresce muito mais rápido, forma as flores mais rapidamente, mas com um tamanho menor, menor número de pétalas e menor tamanho de botão floral, o que não é interessante para a comercialização. O que é ideal para o cultivo de rosas? Que a temperatura diurna ela seja em torno de 21 a 26 graus e à noite essa temperatura caia, fazendo um gradiente para 16 graus. Então, essa é a condição ideal. E isso justifica as regiões de cultivo. Nós falamos na última aula que as rosas são cultivadas principalmente no estado de Minas Gerais e na região sul e região de Barbacena. Na região de Andradas, região de Barbacena, região de Senador Amaral, são regiões que têm uma altitude mais elevada, e com isso as temperaturas ficam em torno dessas médias que nós estamos apresentando. O mesmo acontece na outra região de cultivo, que é no interior do Ceará. Apesar de nós pensarmos, nossa, o Ceará está numa região equatorial, o clima é quente, a gente lembra das praias, mas essa região de produção é uma região de altitude. Então, o clima é bastante ameno e a temperatura se mantém constante praticamente durante todo o ano, o que tornou essa região como um local bastante interessante e que permite o cultivo de flores com bastante qualidade. As plantas crescem adequadamente, produzindo flores, botões florais do tamanho bastante grande e com um grande número de pétalas. Um outro fator que é importante considerar é a iluminação. As rosas, elas não são sensíveis ao fotoperíodo, mas às vezes é importante colocar lâmpadas dentro das áreas de produção para aumentar a luminosidade. Quando as plantas crescem numa luminosidade mais reduzida, a tendência é também produzir flores menores, diminuir a produtividade e com um número também mais reduzido de pétalas. Nesta imagem está sendo trabalhado a Luminete. O que é a Luminete? Isso é uma marca comercial, um nome comercial, mas é uma tela de sombreamento e ela é revestida com alumínio, como se fosse um papel alumínio. A função desse aluminete é aumentar a luminosidade que chega para as plantas. Vejam que embaixo é bastante adensado as plantas, o cultivo. Então, é fundamental aumentar a luminosidade pensando em produtividade, mas não em efeito fisiológico de fotoperíodo, considerando que a roseira é uma planta neutra. Um outro elemento que precisa ser observado é a umidade relativa. Já falamos que as plantas são cultivadas de forma bastante adensada e aumenta bastante a umidade relativa dentro das estufas. Então, o que se faz é normalmente ter as laterais das estufas removíveis. Então, elas podem subir e descer como cortinas. Para que, durante o dia, quando a umidade está bastante elevada, as plantas transpirando bastante, essas cortinas são abertas e com isso se permite a troca de ar. À noite, quando a temperatura baixa, as cortinas são também abaixadas para manter o calor, manter a umidade internamente. Observem que nessa imagem mostra um cultivo com a tela fotoconversora vermelha.
Isto foi algo que foi bastante difundido entre os produtores e há indicação de que a tela vermelha ela aumenta a produção de flores e aumenta a qualidade dessas flores. Mas isso são indicações, não tem experimentos que comprovaram ser extremamente efetivo e importante o uso dessas telas. Mas como o produtor acaba testando tudo e deixando, ele acabou ficando com essas telas aí. Mas não é algo que hoje nós podemos recomendar para a cultura. Também no manejo, algumas práticas são bastante importantes. Nós temos, por exemplo, o tutoramento, que consiste em colocar ou conduzir as plantas para que elas tenham um crescimento mais vertical. Isso é utilizado principalmente nas roseiras cultivadas no chão, que acabam crescendo bastante. E nessas roseiras, então, nós vamos fazer esse tutoramento com o objetivo de manter as plantas dentro do limite dos canteiros, senão com o tempo inviabiliza a circulação. Normalmente isso é feito com arames, porque as plantas são semilenhosas, e nós vamos colocando eles espaçados. O primeiro em torno de 40 a 50 centímetros do chão, depois a cada 30 centímetros vamos colocando outros arames. Então a função é isso, não que a planta tenha a capacidade de tombar, não, ela não tomba, ela é uma planta ereta. Mas como ela cresce muito rapidamente e são plantas semilenhosas, ela tem a capacidade de invadir a área de circulação. Então, o tutoramento é para manter as plantas dentro dos limites do canteiro. Uma outra prática que é feita é a chamada desponta. O que é isso? Nas rosas, a cada brotação, nós temos no final uma flor. Então, isso é padrão. Brotou, desenvolveu a brotação, no final nós temos uma flor. Mas quando nós estamos no primeiro fluxo, na primeira brotação, nós não deixamos ela florescer, porque essa flor ainda é bastante pequena, a haste ainda está fraca, então ela não tem uma qualidade muito boa. Então o que nós fazemos é despontar, ou seja, retirar a ponta, cortar a ponta, cortar a primeira flor que surge. E daí então nós vamos estimular a brotação e estimular que formem ramos mais vigorosos. A outra prática também que é feita é a desponta. É comum, às vezes, num ramo aparecerem várias flores. E o que é interessante no caso da comercialização de hastes de corte é que ela tenha uma única flor por haste, quando ela for conduzida em haste única. Então, nesse caso, nós vamos desbrotar, ou seja, tirar o excesso de brotos que vão surgindo na lateral. Em relação à irrigação, esta é feita de forma localizada, principalmente nos cultivos em que são feitos em vasos, em sacolas, em canteiros suspensos. Mas mesmo no cultivo feitos no chão, hoje se recomenda isso, trabalhar com a irrigação localizada. Então, se trabalha muito com o gotejamento, com aspersores menores, mas o gotejamento é aquilo que é mais recomendado e nós conseguimos um ótimo molhamento, um excelente resultado da irrigação dessa forma. E nesses cultivos, logicamente, toda a adubação é feita por meio da irrigação. Então, fertirrigação é a prática mais comum que nós temos na cultura de rosas. Mas tem produtor que irriga de outra forma? Tem. Nós vamos encontrar produtores que ainda trabalham com irrigação manual, eles trabalham com mangueirão ou chuveirão e vão molhando manualmente toda a cultura. Então, existem produtores que trabalham de formas mais variadas possíveis. Mas se nós pudermos recomendar algo que seja mais técnico, mais eficiente, é realmente trabalhar com ela localizada e trabalhar com a fertirrigação. Outra técnica que também vem sendo bastante utilizada é o chamado agóbio ou dobra japonesa. Significa a mesma técnica. O que é feito nessa técnica? Assim que surge a brotação, nós vamos envergar essa brotação, que é o que está sendo demonstrado nessa imagem. Então, a brotação ela é dobrada. Com isso, com esse dobramento, não é quebrar, tá? É só envergar mesmo, é dobrar. Estimula a brotação de gemas. Quando nós fazemos essa dobradura, nós
quebramos a dominância apical e, com isso, as gemas, principalmente as basais, são estimuladas a brotar. E essas brotações vão dar origem a ramos bastante retos, bastante eretos. Com isso, nós temos a produtividade bastante elevada, com ramos maiores e bem retilíneos, o que aumenta bastante a qualidade do que vai ser comercializado. Só aproveitando, na primeira imagem que nós mostramos é um cultivo em vasos. E vejam também ao lado o sistema de irrigação, em todos eles o sistema de irrigação localizado. Outra prática que é feita é a colocação da redinha. Então, assim que surgem os botões florais, essa redinha ela é inserida nos botões. E isso é interessante porque ela conduz o desenvolvimento do botão floral. As pétalas ficam mais compactas e elas aumentam um pouco porque elas têm a tendência de crescer mais na vertical, como elas estão sendo presas ali por essa redinha. Também há uma proteção para o botão floral, evitando danos, principalmente durante o transporte. A retirada da redinha ela só é feita quando a flor se destina ao consumidor final, ou seja, o decorador ou o dono da floricultura que vai retirar a redinha. Outra prática interessante que é feita nas roseiras são as podas. A poda nada mais é do que fazer o corte das hastes com finalidades diferentes. A primeira poda que nós temos é o corte ou a poda de formação. Então, isso é feito bem no início, quando a planta está brotando, e nós vamos tirando aqueles ramos que crescem tortos, que crescem fora da posição que seria adequada para ter uma planta mais ereta, ou seja, nós vamos formando a planta. Isso pode ser feito periodicamente. O corte, lembro que toda poda sempre nós vamos cortar em bisel e logo após a poda é interessante ou passar a pasta bordaleza ou pulverizar com cal da bordaleza para proteção. Outra poda que nós fazemos é a de manutenção, ou seja, mesmo a planta já formada, às vezes ela tem um ramo que seca, ou um ramo que está apresentando alguma doença, um ramo que está mal formado, ou então uma haste que floresceu e não foi colhida. Então, sempre nós vamos fazer essa poda. Observem que o tamanho que nós podamos, nós sempre vamos deixar em torno de 5 a 7 centímetros da base. Essa é a altura em que a poda deve ser feita. Também a poda de produção. O que é essa poda? A roseira, ela é uma planta perene e que produz flores o ano todo. Mas nós temos períodos em que há uma demanda muito maior. Lembra-se que nós falamos na outra aula que as rosas são comercializadas principalmente no Dia das Mães e depois Dia dos Namorados? Como que nós vamos regular para que ela possa produzir muitas flores para essa data? É com a poda de produção. O que o produtor faz então? Uma haste demanda mais ou menos em torno de 2 meses, 60 dias, entre a brotação e ela estar pronta para ser colhida. Então, o que o produtor faz? Normalmente, carnaval, isso no caso do Brasil. No carnaval é um período que vende pouquíssimas flores, há muitas perdas. Então, o produtor já se programa para não colher e não comercializar muito nesse período. Nesse período, carnaval seria fevereiro, meados de fevereiro, o produtor vai fazer então uma grande poda nas plantas. Então, poda como essa imagem que nós estamos vendo. Retira praticamente todos os ramos e todas as flores que não foram colhidas e deixa a planta assim. Daí então essa planta começa a brotar e praticamente 2 meses depois, que já seria final de abril, que é quando começa a ser vendido, início de maio, nós já teremos flores para serem colhidas para o Dia das Mães. Então, essa poda de produção, nós conseguimos pela poda, podamos vários ramos da planta, com isso nós vamos ter uma produção, uma brotação bastante acentuada e conseguimos aumentar a produção numa determinada data específica.
O mesmo é feito para que nós tenhamos mais flores para o Dia dos Namorados, para o Natal, para aquelas datas em que já se sabe que serão vendidas em maior quantidade. A outra poda que nós temos é a de renovação. Que é isso? A planta vai crescendo, crescendo e vai ficando disforme. Às vezes pode ser um roseral que foi abandonado, que tem tempo que não se colhe, que não se trabalha muito com ele. Então nós vamos fazer uma renovação. Que é isso? Nós vamos cortar as plantas, cortar as hastes, numa altura em torno entre 60 a 120 centímetros. Depende da intensidade que nós queremos fazer essa renovação. Então, faz essa poda, que é uma poda drástica, corta-se todos os ramos da planta e deixamos a planta nessa altura. Normalmente, isso é feito no período de inverno. E aí, então, com o aumento da temperatura, com o aumento da umidade, essa planta vai brotando. Isso é feito principalmente naquelas roseiras domésticas, nas roseiras que estão em casa. Então, não sei se vocês já ouviram, às vezes, alguém falar, ou seja, a avó, pode ser a tia, alguém mencionar, nossa, está na época de fazer a poda da roseira. E nós estamos chegando nessa época. Se vocês tiverem curiosidade, perguntem para elas, ou para eles, né? Quando é que se faz a poda da roseira? E eu tenho certeza que as pessoas que estão acostumadas, principalmente aquelas pessoas que estão mais ligadas a jardim ou meio rural, vão saber te responder. E a resposta seria: a poda da roseira é feita na lua nova de julho ou agosto. Então, repetindo, lua nova de julho ou agosto. E aí a gente começa a pensar, nossa, mas por que que tem que ter esse padrão, né, de corte? Na verdade, julho e agosto nós já estamos mais caminhando para o final do inverno e logo depois nós temos a primavera. E com isso, já começamos a ter elevação da temperatura e começamos a ter também elevação da umidade, com algumas chuvas acontecendo. Então, quando nós podamos nesse período, as brotações elas começam a surgir estimuladas pela elevação da temperatura e elas têm condição ambiental adequada para crescer. Se nós fizéssemos essa poda, por exemplo, em maio, essas brotações pegariam um período muito frio e seco e poderiam até brotar e secar e não desenvolver adequadamente. Mas por que a lua nova? Isso vem da tradição popular, mas a gente tem explicação para isso. A lua nova é o período que nós temos o menor fluxo de seiva. Então, quando nós fazemos a poda nesse período, o fluxo de seiva na planta está bastante baixo. E aí a planta diria que ela sofre menos com esse corte. E logo depois, com a elevação, com a mudança de lua e elevação de fluxo, isso vai estimulando mais o metabolismo. Tá? Então é a tradição popular, mas tem uma explicação para isso. E aí, nessa linha, existem outras coisas, outras tradições que é interessante saber. Se vocês perguntarem também para essas pessoas de curiosidade, e depois vocês confrontem com essa resposta que eu já vou passar para vocês. Quando é que nós fazemos o corte de bambu? Quando a gente quer, por exemplo, cortar bambu para fazer uma cerca, para fazer algum trabalho com ele. Não é o ano todo, nós temos um período para fazer isso. Então, a tradição popular indica que o corte deve ser feito nos meses sem R. Se vocês olharem, quais são os meses sem R? São justamente os meses de inverno: maio, junho, julho e agosto. Então, coincide com aqueles meses em que está frio, mas principalmente a umidade relativa é bastante baixa. E isso é muito interessante para o bambu, porque ele vai secar melhor, secar mais rapidamente, sendo colhido nesse período. E se a gente quiser aprimorar ainda, nós vamos colher na lua nova dos meses sem R, porque também é durante essa lua que nós temos um melhor fluxo de seiva. E só para vocês também reforçarem isso e matarem a curiosidade, vejam o movimento das marés com a variação das luas. Então, isso é muito interessante. Tudo que é feito no mar é regulado pela lua, mas isso eu vou deixar de curiosidade para vocês pesquisarem.
Bom, na cultura também nós temos problemas fitossanitários e são muitos os problemas fitossanitários. Então aqui tem uma lista de pragas que podem acontecer na roseira. E logicamente algumas são mais graves. Bom, um dos grandes problemas que nós temos no cultivo são os ácaros. Existem diversos ácaros e o que o ácaro faz? Ele raspa a face inferior da folha e isso vai enfraquecendo essas folhas e elas acabam caindo verde. Se a planta começa a perder folhas, ela diminui a área de fotossíntese e aí com a produção de menor de fotoassimilados, ela vai acumular menos e isso vai refletir no metabolismo e, consequentemente, na produtividade. Então, esse é o grande problema. Queda de folhas, nós vamos reduzir a produtividade das rosas. O grande problema dos ácaros é que ele ocorre principalmente na face inferior. E com isso, fica mais difícil de se fazer o controle. Ele precisa ser feito por pulverizações, mas nós precisamos ventar, balançar para que o produto que está sendo aplicado possa atingir a face inferior. Bom, hoje nós já temos vários produtos orgânicos, são eh, predadores desses ácaros que podem ser aplicados. E essa é uma tendência muito grande que nós temos no cultivo de flores e principalmente tem sido valorizado no cultivo de rosas. Se trabalhar com flores orgânicas e para isso nós precisamos de produtos de controle biológico para isso. E os ácaros nós temos alguns predadores. Então ele realmente era o principal problema que nós tínhamos, mas hoje o grande problema na cultura são os trips. O trips, ele ataca a parte interna, principalmente do botão floral, e ele vai raspando as pétalas e essas pétalas vão manchando. Só que nós só descobrimos isso quando a flor começa a abrir. Então abre aquela flor totalmente manchada. E a pulverização também fica difícil, porque estando o botão floral fechado, dificilmente o produto vai atingir eficientemente a praga para se fazer o controle. E não temos muitos produtos que são eficientes. Eu diria que hoje o principal problema que os produtores têm na cultura de rosas são os ataques com trips. Também nós podemos ter pulgões que vão atacar as partes mais jovens da flor, das folhas e das flores, e isso vai causando envergamento, uma má formação das flores. Temos a mosca branca, que vai formando minas, a larva forma minas nas folhas, e isso também leva à queda de folhas e que vai refletir na redução de produtividade. E nós temos outras pragas que nós chamamos de secundárias, ou seja, elas podem acontecer na cultura, mas acontecem de forma localizada, em algumas regiões, algumas estufas, e fica mais fácil de nós identificarmos. Então, nesse grupo, nós temos as cigarrinhas, nós temos as cochonilhas, as formigas, que é um problema muito interessante, porque a formiga acaba comendo as folhas e às vezes o produtor nem tem formigueiros, mas ele vem do vizinho. Então, o produtor ele tem que fazer o controle das formigas da área dele e dos vizinhos também, para evitar problemas. As vaquinhas também podem acontecer em algumas épocas em ataques muito localizados, assim como os besouros. Os besouros eles são complicados porque eles comem muito o botão floral, então o dano é bastante grande, mas também são ocasionais e às vezes acontece numa área da estufa, faz o controle e a gente resolve o problema. O outro problema que nós temos também são as abelhas, que também comem as folhas e comem as flores também, assim como as formigas. E as abelhas também, às vezes, os ninhos podem não estar na propriedade, mas estar em matas, em áreas de preservação. E o único controle que a gente tem é retirar, localizar e retirar os ninhos. Nessa imagem, nós podemos ver o ataque de ácaro. Ele é um inseto muito pequenininho, como nós estamos apontando com a seta, e ele vai causando essa mancha na folha. Ela vai formando pequenas manchas meio claras, às vezes prateadas, e que depois acaba levando à queda dessa folha.
Também aqui nós vemos o ataque dos pulgões, que vão atacar as partes jovens da flor, e isso ele vai sugando a seiva, prejudicando o desenvolvimento da flor e também das folhas mais jovens. E nesta folha nós temos ataque de abelhas e de formigas. É muito interessante diferenciar. A formiga, ela vai comendo a folha pela beirada e a abelha come no centro. Então, um buraco que fica bem central, a gente pode identificar como sendo abelhas e o outro são formigas. E, nesse caso, a gente identificando quem é que está atacando, vai ter que seguir até retirar os ninhos. A cultura de rosas também apresenta vários problemas com doenças, e alguns são mais graves do que outros. Em primeiro lugar, o grande problema que é o temor dos produtores é o botrytis. E o botrytis é problema não só na cultura de rosas, mas em muitas culturas de flores. A condição para ele desenvolver é temperatura baixa e umidade relativa elevada. Então, ele acontece principalmente no período de inverno, quando as temperaturas estão mais reduzidas e quando ocorrem chuvas e temos problemas com neblinas, que vai aumentando a umidade relativa. Mas também é um problema no armazenamento. Nas câmaras frias, nós temos baixa temperatura e temos a umidade também elevada, porque muitas flores precisam ser armazenadas em água. Então, nessa fase também há grande incidência de botrytis. E o botrytis ele vai danificando, ele causa inicialmente uma seca nas flores, que vai evoluir depois para um mofo cinzento. E essa flor então está inviabilizada de ser comercializada. Outro problema que nós temos é o míldio pulverulento. Esse míldio, ele também acontece na mesma condição do botrytis, a temperatura mais baixa e a umidade relativa elevada. E o oídio, que também é uma pulverulência branca, acontece em outra condição, temperatura elevada e umidade elevada. Como nós vamos separar esses dois? O míldio, ele acontece na face inferior das folhas e o oídio na face superior. O oídio demanda temperatura, geralmente em condições de temperatura elevada, e o míldio em condições de temperatura mais baixa. Mas o que é interessante é que muitas vezes quando se faz o controle para o botrytis também auxilia no controle do míldio. Mas o que tem sido feito pelos produtores é a sublimação ou enxofração, ou seja, são colocadas pedras de enxofre dentro da estufa e essas pedras, ao serem queimadas, elas vão sublimar. Então, aquele vapor, aquela fumaça que vai soltando, ela é um controle, de certa forma, ele é biológico, porque não consiste em aplicação química, e é bastante eficiente para o controle do míldio. O oídio é feito através de aplicação de fungicidas à base de cobre, mas também é possível trabalhar um controle biológico, e isso serve também para as roseiras de casa, quando nós identificarmos míldio. Fazer uma solução com leite. Nós podemos trabalhar em uma solução em torno de 3% de leite e pulverizar as roseiras. Bem simples de ser feito e bem eficiente para o controle de oídio. Não só em rosas, mas em qualquer outra espécie ornamental. Outro problema que nós temos é a pinta preta ou mancha preta, que é muito comum acontecer nas roseiras. No caso das roseiras comerciais, nós precisamos de pulverizar para fazer o controle. Mas nas roseiras de casa, quando identificar a pinta preta, a simples poda auxilia nisso. Por isso que muitas vezes nas roseiras de casa nós fazemos aquela poda drástica nesse período de inverno. Ele auxilia bastante no controle da pinta preta, que é uma doença muito comum. E também nós podemos ter alguns problemas com nematóides. E aí já é mais complicado se fazer o controle, não temos muitos produtos eficientes. E é feito então atividades ou ações de manejo do solo. Nessa imagem, nós podemos ver o efeito do botrytis, já no estágio bastante avançado. Inicialmente, ele vai causando essas manchas nessa tonalidade palha, então fica bastante fácil a gente identificar quando ele está acontecendo. E se deixar evoluir, vai acontecer
da flor ficar com esse aspecto e depois dessa fase é que vai começar a aparecer o mofo cinzento. Vejam aqui um sintoma de oídio, que é essa pulverulência branca na face superior das folhas. A pinta preta, ela começa com essas pintas, com essa coloração escura nas folhas, e essas pintas elas vão aumentando, vão se tornando a área de incidência mais amareladas até elas coalescerem, e com o tempo as folhas caem. E este é um sintoma de nematóides, causa esse arroxeamento na folha parecendo com uma deficiência de fósforo, mas são ataques de nematóides. E também é possível acontecer vírus, mas não é um grande problema na cultura de rosas. Quando nós identificamos numa produção uma planta com sintoma de vírus, o que é feito é eliminar essa planta, e dificilmente isso vai se espalhar na cultura. A tendência nas produções atualmente é trabalhar ao máximo com o controle biológico. Em tudo que for possível, fazer práticas biológicas como proteção do meio ambiente, proteção das pessoas e produzir produtos com uma qualidade melhor. Então, nós vemos nessa imagem um aplicador, ele está sem EPI, sem máscara, porque ele está aplicando um produto que é biológico. Isso daí é bicarbonato, que é um produto que nós utilizamos na alimentação. Também são colocadas iscas para atração de pragas. Essa é uma prática bastante explorada nas culturas. Vejam aqui essas fitas, né, que permitem que os insetos eles são atraídos pela cor, eles ficam pregados, isso diminui a população de insetos e ao mesmo tempo é possível contar essa população para saber qual tipo de controle deve ser feito e quando iniciar o controle na cultura. Em produções que são destinadas à exportação, é exigido por vários importadores que sejam colocados esse tipo de estrutura, parecendo esse guarda-chuva branco com uma placa embaixo. Nessa placa, ela é onde ficam colados principalmente trips. Então, com isso, é possível monitorar a população de trips na área. E há uma quantidade limite. Se ultrapassar esse limite, o comprador não aceita adquirir os produtos. Então, aí tem que se fazer o controle. Então, isso aí é uma regra para controle da área. E uma outra indústria que está crescendo muito é a indústria dos predadores. Existem atualmente laboratórios que trabalham com isso, na produção de predadores para eliminar pragas das plantas nas culturas. É uma área também muito interessante, né? Nós pensamos às vezes só na produção, mas existem aqueles que vão suprir a produção. Então, e não demanda muito espaço para se trabalhar com isso. E isso está crescendo no Brasil, nós não temos ainda em quantidade e números suficientes de empresas que fornecem esse tipo de produtos, né, de produtos que vão auxiliar os produtores no controle biológico. Também na cultura é comum acontecer algumas desordens fisiológicas. E a desordem, pelo próprio nome, ela é fisiológica. Às vezes não se tem muita explicação, mas algumas a gente tem indicadores do que pode estar levando a esse problema. Por exemplo, podem acontecer flores distorcidas e pétalas pequenas. Isso pode ser ocasionado pelo TRIPS, pode ser baixa temperatura, são indicadores, nós não podemos afirmar com certeza. Brotos secos, o que é isso? Nós falamos, lembram que a cada broto, a cada brotação no final tem uma flor. O broto cego é quando brota e não tem flor. Por que pode acontecer isso? Esse aborto de flores pode ser algo inexplicável, pode ser devido à baixa luminosidade, pode ser logo depois da poda.
E aí, com isso, tem se trabalhado bastante a fornecer CO2 para aumentar o metabolismo das plantas e o fornecimento de luz, principalmente no inverno, porque isso também vai aumentar o metabolismo e evitar o problema que seria a baixa luminosidade, que pode ser uma das causas. Pode acontecer também a distorção de folhas. Isso pode ser devido a pulverizações que atingiram numa maior concentração as folhas durante o período, principalmente inicial de desenvolvimento. Pode ser devido ao estresse hídrico. Então, não tudo pode ser. Nós temos indicadores, não podemos afirmar com certeza. Mas a quebra do pescoço, sim, é quando a flor ela dobra o pescoço. E isso acontece por falta de água, desidratação. Então, se nós pegamos uma flor e deixamos essa flor fora da água, principalmente em dias quentes, o botão floral tomba, ele dobra o pescoço. E aí não adianta hidratar porque não volta ao normal, não tem retorno para isso. Seca dos ponteiros pode acontecer logo após a poda e não tem muita explicação do porquê acontece. Chegamos então na colheita. A colheita de rosas é feita com o botão floral ainda fechado, mas não é totalmente verde, com as sépalas para cima, não. As sépalas precisam já ter soltado e começar a mostrar as pétalas. E para cada variedade, nós temos uma pequena variação nesses pontos de colheita. Normalmente, a colheita deve ser feita 2 vezes ao dia, porque às vezes a flor pela manhã não está pronta para ser colhida, mas com o calor do dia, no final da tarde, ela já está num ponto ótimo. E se nós deixarmos para o dia seguinte, ela pode passar do ponto de colheita. E aí o comprador não aceita adquirir o produto já com o ponto de colheita passado. Uma vez colhidas as flores, elas têm que ser mantidas em água e é feito o controle para botrytis. Pode ser feito antes da colheita, ou seja, quando as flores estão nesse estágio, faz uma pulverização em toda a cultura para evitar que algum esporo do campo vai para o armazenamento. Ou quando chega no armazenamento, também é feito um novo controle. Vejam o que nós falamos. Essa é uma flor pela manhã, que está no ponto de colheita, e à tarde ela já abriu e já passou do ponto de colheita. Então, por isso que nós precisamos de passar várias vezes na cultura para identificar aquelas que estão prontas para serem colhidas. Uma vez colhida, as hastes são colocadas em água. Essa é uma das caixas que são utilizadas para transporte. Ela é muito interessante porque ela protege as flores. O material dessas caixas é aquele mesmo que nós utilizamos em pasta, aquele plástico corrugado de pastas. É a mesma coisa, então ele dá uma firmeza e protege as flores, sempre com a base em água. Então, vejam, são colocados nesses carrinhos. Essa é uma das opções, cada produtor faz de uma forma diferente. Mas esse coloca nos carrinhos, e os carrinhos, então, eles têm essas bacias, o preto que nós estamos vendo são bacias com água, para que as flores possam ficar hidratadas. Ou, nesse caso, olha, o produtor utiliza de trilhos. Então, ele vai encaixando as flores dentro dessas sacolas e vão colocando nos trilhos, e o trilho é que vai fazer o transporte até a produção. Nós vamos ver no próximo slide, na sequência, como esse trilho funciona. Não é para roças, mas o princípio é o mesmo. Chegando no galpão, essas flores então vão passar pelo processo de cuidados pós-colheita, de classificação, de embalagem e depois seguem para o armazenamento. Observem nessa imagem a quantidade de pessoas que estão trabalhando no espaço pequeno e também que são todas mulheres. Normalmente, na etapa pós-colheita, e isso é válido para todas as flores, quase que 100% dos trabalhadores são mulheres. Isso porque é comprovado que elas são mais delicadas, mais eficientes em cuidar dessa etapa, evitando perdas nessa fase. Bom, as flores então que chegaram, elas são retiradas e passam então por um tratamento químico, esse para controle de botrytis.
Isso pode ser feito lá no campo ou pode ser feito aqui na produção. Feito isso, as flores começam a ser classificadas. As rosas são classificadas em 30, 40, 50, 60 e 70 centímetros. E o que nós vemos nessa imagem é um gabarito. Então, é colocada a flor nesse gabarito e, de acordo com o tamanho, então, ela vai sendo separada em pequenas esteiras de acordo com essas dimensões. Depois, elas vão ser embaladas. E também a quantidade de flores por maço depende do produtor e depende do tamanho da rosa. Algumas que têm hastos maiores, flores maiores, é colocada uma quantidade menor. E esses maços, então, geralmente podem variar de 2 a 5 dúzias. Vejam, então, aqui sendo feita a classificação, é colocado nessa guia e aí separado, então, as flores por tamanho. Esse é um trabalho que é bastante repetitivo, então é muito comum nessas produções, a cada determinado período de trabalho se faz um intervalo para a ginástica laboral, que é o que elas estão fazendo na imagem da direita. Então eles já têm quais são as ginásticas, já têm os exercícios que são feitos, uma das pessoas geralmente conduz essa atividade. Então às vezes param em torno de 10, 15 minutinhos para se fazer isso. Então, isso é muito interessante para a qualidade do trabalho que é executado. Vejam então que uma vez classificados, essas flores elas são separadas, cada um desses ganchinhos corresponde a um determinado tamanho, e a pessoa que fica embaixo vai recepcionando para fazer o amarrio dos buquês. Vejam então, chegando embaixo, nós já temos esse papelão alaranjado, é onde as flores vão ser dispostas para a embalagem, e nós temos uma guilhotina para acertar todas as flores do mesmo tamanho. Vocês viram que os tamanhos são números inteiros, então os tamanhos que são picados, por exemplo, se nós estamos trabalhando com flores que vão ser de 50 centímetros, se eu tenho 51, 52, 53, etc., todas vão ser cortadas para ficar com 50 centímetros. Vejam então, ela está fazendo o amarrio desse buquê e depois então de amarrado, feito, é colocado numa esteira que vai terminar dentro da câmara fria. A câmara fria tem a temperatura em torno de 0 a 4 graus centígrados, que é o ideal para as rosas. Nós já vemos aí os buquês prontos. Eles são colocados em pé e no fundo dessas caixas nós temos solução de conservação. As flores podem ser embaladas com papelão, podem ser embaladas com plástico transparente. Todos devem ter identificação do produtor, tá? Então, isso é regra de padrão de comercialização. Normalmente, as flores maiores, com uma qualidade melhor, são colocadas em papelão porque isso protege melhor. E aquelas com uma qualidade menores ou com qualidade menor também são embaladas em plástico. E nessas caixas são dispostas as flores para exportação. Então, elas são vendidas dessa forma, tudo dentro de uma caixa de papelão. Nessa caixa, a base dela é impermeabilizada e na base, então, é colocada uma solução conservadora. Vejam que interessante que, além das flores serem vendidas frescas, algumas empresas, isso principalmente na Colômbia, eles desenvolveram uma técnica de desidratação e de repigmentação das flores e vendem essas que são chamadas de rosas eternas. Então, isso é uma flor de verdade que foi totalmente desidratada e depois foi tingida, foi pigmentada novamente. A da esquerda lembra aquela flor da Bela e a Fera. Então é muito comum esse tipo de presente. E a da direita são flores, são mini rosas, e aí podem ser vendidas em diversas colorações nesse estojo que parece um pequeno porta-joia. O fabricante indica que elas duram em torno de 2 anos. E é verdade mesmo. Eu tenho uma que já tem 3 anos e ela está intacta ainda. Bom, é muito interessante nós vermos as rosas, a diferença de colorações, de tonalidades, o que tornam essas flores extremamente lindas e atrativas.
E voltando ao que nós falamos no início, a rosa ela é cultivada há mais de 2000 anos antes de Cristo, ou seja, nós já temos 4000 anos ou mais de cultivo dessas flores, e ainda hoje elas permanecem como a principal flor que nós temos no mercado, né? Então não é à toa que é chamada de rainha das rosas, mas a beleza delas é impressionante. E é difícil até, se nós tivermos que escolher alguma cor, alguma flor, é completamente difícil. A cada vez que nós olhamos, a gente identifica uma que é mais linda, mais atrativa do que outra.